Olá, concurseiro! Bem-vindo à nossa segunda aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e daremos continuidade ao projeto Macau Solidário. O tema de hoje será Organização do Estado. Esse tema ele é muito recorrente nas provas de concurso público porque é um tema complexo, é um tema extenso e exige foco e atenção total do candidato. Neste bloco, como o nosso tempo ele é limitado, a gente não vai conseguir esgotar toda a extensão com a leitura dos artigos e dos incisos da Constituição Federal acerca da organização do Estado. O objetivo dessa aula é trazer um conteúdo que vai te auxiliar nos estudos na leitura do texto da Constituição Federal. Ele deverá ser utilizado como base do estudo referente à organização do Estado, porque ele não substitui a leitura da lei seca. Mas para auxiliar, para os senhores conseguirem entender de forma mais clara e simples, traremos aqui alguns conceitos e alguns direcionamentos importantes de ter em mente antes da leitura do próprio texto constitucional. Iniciando com o tema Organização do Estado, nós temos que este tema ele está disciplinado na Constituição Federal nos artigos 18 ao 33. Dentro desses artigos, referente ao tema em estudo, teremos os entes federativos, a característica do pacto federativo da nossa nação, as vedações aplicáveis aos entes federativos, os bens, os seus bens e também a competência que cada um deles tem. Já adiantando os entes federativos, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e o município, tá? Artigo 18, ele diz que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, logo nesse primeiro artigo que inaugura a organização do Estado, nós temos aqui descrito que o Brasil ele adotou a forma de Estado, a federação. Então, a forma de Estado do nosso país será a federação. Nesse tipo de Estado, temos a autonomia política que é concedida a cada um dos entes federativos. Então, por isso que o texto do artigo 18 diz: União, estados, Distrito Federal e municípios são autônomos. E o que é autônomo? O que confere autonomia aos entes federativos? Em termos práticos, o que isso significa? Eles terão um poder. Eles podem se autogovernar, auto-administrar, auto-legislar, auto-organizar o seu próprio território. Isso que é autonomia, tá? Observação importante que os senhores não podem errar e que é cobrado em concurso público. Atenção aqui, eu tenho duas observações, duas. Os entes federativos são autônomos. Até aqui entendemos. Porém, apenas a República Federativa do Brasil é soberana. Então, se na prova vier a Constituição Federal, no artigo 18, conferiu soberania aos estados, Distrito Federal, à União e ao município, vocês vão colocar que está errado, porque eles não têm soberania, eles só têm autonomia, tá? Então, cuidado, quem é soberano? É somente a República Federativa do Brasil. Outra observação que os senhores precisarão tomar cuidado é referente à federação e confederação. Você não pode confundir federação com confederação. Eu trouxe um quadro
que os senhores vão conseguir entender e visualizar muito bem a diferença de federação e confederação. No Brasil, vimos que é adotado a federação. Por quê? É a união indissolúvel dos entes federativos. Então, nós temos a união indissolúvel da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por quê? Porque eles têm autonomia, eles não têm soberania. Então, eles não podem sair da República Federativa do Brasil. Eles não podem, tá? Por conta da característica da federação indissolúvel. Segunda característica, os entes são autônomos, e foi o que eu acabei de dizer. Eles não têm soberania, eles só têm autonomia de se organizar, de se auto-administrar, mas eles não podem sair, porque eles não são uma nação, eles não são um estado soberano, tá? Só tem autonomia ali dentro da República Federativa do Brasil. E o texto, o código, o documento que regula a União, Estados, Distrito Federal e município é a nossa Constituição Federal. É no texto constitucional que nós temos a forma de Estado e a autonomia concedida aos seus entes federativos. Nos Estados Unidos, como por exemplo, lá eles não são uma federação, lá eles são uma confederação. E confederação temos união dissolúvel. Um estado dos Estados Unidos pode sair dos Estados Unidos se ele quiser, porque ele é soberano. Então, os estados são dissolúveis. Eles podem sair, eles podem, se quiserem ser autônomos ou se agregarem a outras nações, ou simplesmente ser uma nação nova. Eles podem, porque eles têm soberania. É diferente de autonomia, como é aqui no Brasil. Eles são soberanos. Por isso que o próprio nome diz Estados Unidos da América. São vários estados soberanos que se uniram aqui na América. E o documento que rege esses Estados Unidos nada mais é do que um acordo internacional, tá? É um acordo entre esses estados soberanos. É como se fossem vários países que se juntaram para formar uma nação, tá? Só que como eles são soberanos, eles podem sair no momento em que eles quiserem. Artigo 18, parágrafo 1º, diz que Brasília é a capital federal. Então, qual é a capital do Brasil? Brasília. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, o que temos de informação no parágrafo 2º? Território, ele é um ente federativo? Não. Tomem nota. Território não é um ente federativo. Território, ele integra a União. Ele faz parte da União. Então, se na prova vier essa informação que o território ele é também um ente federativo, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, vocês irão colocar como errado, porque ele não é um ente federativo, ele faz parte de um ente federativo, que é a União, tá? E o parágrafo 2º, ele traz informações sobre a sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem, tá? Eles serão regulamentados por uma lei complementar. Vai estar lá na prova, lei ordinária. Vai estar lá por decreto. Você vai colocar que está errado, porque o parágrafo 2º diz que é por lei complementar. Observação, já passei, que não é um ente federativo. Vamos para o parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. Lembra que nós vimos o que é um plebiscito, que é uma consulta à população, uma consulta prévia à população?
aqui, ó, plebiscito, e do Congresso Nacional e também por lei complementar. Então, nós temos aqui a possibilidade de uma reorganização do espaço territorial. Um estado, ele pode se subdividir, se desmembrar, se anexar, ele pode se formar num outro território ou até mesmo novo estado, tá? Isso é possível? Isso é possível. E a gente denomina como reorganização do espaço territorial. O que não pode alterar é a característica da federação, tá? O pacto federativo é cláusula pétrea. O que é isso? É como se fosse uma cláusula que foi cravada na pedra. Tem como você apagar e mudar? Não, não tem como, tá? Então, para mudar a forma de Estado da nossa nação, é só com uma nova Constituição, tá? Porque essa característica não pode ser alterada. Não existirá outra forma de Estado, tá? Só pode acontecer a reorganização do espaço territorial, que é a transformação de um estado em outro, tá? Que a gente tem aqui as possibilidades que nós temos, que é a cisão, que é a subdivisão de um estado que vira 2 novos estados, por exemplo, ou o desmembramento de um estado, quando esse estado ele quer sair de um estado, é uma parte do estado. Vamos supor que parte do estado de São Paulo, uma pequena região do estado de São Paulo, não queira mais fazer parte do estado de São Paulo, queira se desmembrar para formar um novo ente, um estado novo no nosso país, tá? Isso é o desmembramento e formação. E o desmembramento, anexação, é quando é esse estado que quer sair, essa parte do estado que quer sair do estado de São Paulo, ele sai, mas ele vai e se anexa a outro estado. Por exemplo, ele se anexa ao Rio de Janeiro, tá? Isso é o desmembramento, anexação. Temos também o tipo de fusão, que é quando 2 estados eles se unem e formam um estado novo, tá? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro se unem e vira um estado, um terceiro estado, tá? Criam aí um novo estado com a união, com a fusão desses 2 estados. É possível isso? É possível. E também temos a incorporação, que é quando um estado, ele simplesmente deixa de existir e ele integra a um outro estado. Por exemplo, o estado de São Paulo não existe mais e agora vira tudo Rio de Janeiro, tá? É um exemplo. Então, nós temos essa possibilidade de reorganização do espaço territorial. E assim como um estado ele pode se reorganizar, um município também pode, tá? Então, nós temos aqui no parágrafo 4º que diz que a criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Então, aqui tem qual é a lei que vai trazer essa reorganização dos municípios dentro de um período determinado por lei complementar federal. Então, vai ter uma lei federal que vai trazer ali o período em que pode acontecer essa criação, incorporação, fusão, desmembramento de um município. E aí esse município ele pode se reorganizar por uma lei estadual, tá? E dependerão de consulta prévia que nós já estudamos na nossa aula número 1, que é o plebiscito dos municípios envolvidos, tá? Daquela população interessada, que será ali atingida por essa reorganização. Então, por requisito do parágrafo 4º, essa população será consultada previamente, tá? Após divulgação dos estudos de viabilidade. Então, além de consultar a população, vai ter estudo de viabilidade, se realmente é viável a criação, incorporação, fusão ou desmembramento daquele determinado município ou municípios, tá? Então, respeitados todos esses requisitos, também existe aí a possibilidade
da reorganização dos municípios. Agora entramos no tema vedações. Artigo 19 da Constituição Federal traz uma série de vedações impostas ao Estado brasileiro, que é União, Estados, Distrito Federal e município, que são os entes federativos, tá? Em algumas situações, eles terão limitações. Então, vamos analisar agora essas vedações contidas no artigo 19 da Constituição Federal. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los. Que é isso? Patrocínio, sabe? Quando você tá bancando, não pode. Embaraçar-lhes, que é dificultar o seu funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Um documento público, você sabe que ele é verdadeiro porque tem ali a fé pública, tá? Então, é uma vedação dos entes federativos negar-se, recusar de dar fé para os documentos públicos, tá? Não pode. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Esse inciso 3 do artigo 19, ele está relacionado ao princípio da isonomia. É uma garantia fundamental, está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, a igualdade. Então, além de ter expresso esse princípio da isonomia lá no título 2 da Constituição Federal, que fala sobre os direitos e as garantias fundamentais de cada indivíduo, a própria Constituição trouxe novamente essa garantia aqui, vedando aos entes federativos a distinção entre brasileiros. O tratamento é diferente, tá? Em determinadas situações. Não pode. Todos devem ser tratados de forma igual. E no inciso 1, que traz aí a questão de vedação de cultos religiosos ou de financiá-los ou de dificultar aí o direito da liberdade religiosa, a Constituição Federal, ela está garantindo o princípio da laicidade do Estado. O Estado, ele é laico. O que é isso, professora? Ele não tem uma religião oficial. Então, se ele não tem no texto constitucional uma religião que ela foi considerada como a religião oficial do Brasil, na nossa Constituição de 88, então ele tem essa característica da laicidade, precisa se manter, tá? Ele não pode, por exemplo, financiar uma determinada religião em detrimento da outra, tá? E também não pode vedar o culto, o direito em si da liberdade religiosa de ninguém. Passando agora desse tema das vedações, entramos no tópico bens públicos. Antes de adentrarmos a leitura de alguns artigos, de alguns incisos e dos apontamentos referentes aos bens públicos, a gente tem que ter em mente que, como é um bem público, é um bem da União, do Estado, do município, eles gozam de garantias, tá? Que garantias são essas? São bens inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, tá? São essas três características nos bens públicos que os senhores precisam ter isso em mente. Um bem público não pode ser vendido, não pode ser penhorado para pagamento de uma dívida, porque um bem público ele é impenhorável e ele também é imprescritível. O que é isso? Impossibilidade de usucapir um bem. Não existe um prazo que, se você usar um bem público, você vai poder entrar com uma ação de uso capião e conseguir a titularidade daquele bem, porque ele é imprescritível. Não cabe uso capião de bens públicos.
no artigo 20, nós temos os bens da União. Esses bens da União, nós temos vários incisos e esses bens descritos nesses incisos, nesse rol, você precisa saber que ele não é um rol taxativo, tá? Ele é um rol exemplificativo. Ai, professora, mas eu não sei o que é taxativo, o que é exemplificativo. Taxativo é aquilo que está taxado, é só o que está escrito. Se não está escrito, está fora. E exemplificativo tem esses da lista, mas outros que não estão na lista também são, tá? Então, o rol do artigo 20, que são os bens da União, é um rol exemplificativo, ou seja, são esses bens que está nessa lista, nos incisos do artigo 20, mais outros bens que não estejam aqui na lista, também serão considerados como bens da União. Porque lá no inciso 1º, inciso 1, nós temos que os que atualmente lhe pertencem são bens da União, os que atualmente ela já tem, e também os que vierem a ser atribuídos. Então, com este primeiro inciso, a gente já consegue verificar aí o rol exemplificativo do artigo 20. O inciso 2, ele diz que as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. O que é terra devoluta? Terra devoluta é aquela terra que não tem ocupação nenhuma, ela não tem nenhuma destinação e ela também não tem um dono, não tem uma pessoa particular que é dono dela. Uma terra que está lá abandonada, não tem dono, não tem nada, não tem nenhuma destinação. É considerada uma terra devoluta. Essa terra devoluta, ela só será da União, tá? Não é regra, é uma exceção. Ela só será da União se, aí entra a condição, se essa terra for indispensável à defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, tá? Então, em regra, qual é a regra? A regra é que as terras devolutas, elas pertencem ao Estado, tá? Onde elas se encontram. Tá no estado da Bahia, então quem é o dono dessa terra devoluta é a Bahia. Tá no estado de São Paulo, então quem é o dono? O estado de São Paulo, conforme o artigo 26, inciso 4. Entretanto, se essa terra, exemplo, estiver na fronteira, se estiver na fronteira e ela é indispensável para defender a nação, a república, a soberania, vai entrar na exceção, não vai ser daquele estado e vai ser da União, tá? Então, essa é a regra que é aplicável aos bens da União. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países. Então, aqui você já consegue verificar tudo que é fronteira vai ser de quem? Vai ser da União. Ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Qual é a regra? A regra é que pertence ao Estado. Mas, se banhem mais de um estado, sirvam com outros países, está ali na fronteira, essa é a exceção, é a condição. E aí quem é que vai ser dono dessa terra ou desse lago, desse rio, né? Que a gente está falando do inciso 3, agora a gente está falando de lagos e rios e águas correntes. Quem é que vai ser? Vai ser a União. Mas é uma exceção. Então, os senhores precisam estudar os bens sempre analisando o que é bem da União e o que é um bem do Estado. Você precisa fazer esse contraste para você conseguir estudar de forma mais ativa, entender o tema e conseguir acertar uma questão se vier aí na tua prova. Ilhas fluviais e lacustres,
águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Qual é a regra? Também pertence ao Estado, tá? Essa é a regra igual dos outros incisos que nós lemos. Só que aquelas em zonas limítrofes com outros países, então qual é a chave aqui? Qual é a palavra-chave? Fronteira. Aquelas nas zonas limítrofes com outro país também, fronteira. Vai ser de quem? Vai ser da União. Então, os senhores vão precisar sempre verificar. É uma terra devoluta, é uma ilha fluvial, é uma água, é uma nascente que esteja em fronteira ou é indispensável à defesa. Quem é que vai ser dono desse bem? Vai ser a União, tá? Por exclusão. Se não for, quem é que vai ser o dono? Vai ser o Estado, tá? Agora, as ilhas oceânicas e as costeiras têm uma diferençazinha aqui desses outros bens que é importante você tomar cuidado e prestar atenção. A regra, como nas outras, pertence ao Estado também. Entretanto, essa ilha ou essa costeira, se nela tiver uma sede de município, bem nela está lá a sede do município, por exemplo, a prefeitura, quem vai ser dono desse, quem vai ser o dono desse bem não vai ser o Estado, tá? Vai ser o próprio município. Vai pertencer ao município, se lá estiver a sua sede. Não tem a sede. Não tem a sede do município, então não vai pertencer a ele, vai pertencer ao Estado, que é a regra. Mas temos outra exceção, a gente tem duas exceções. A primeira vai pertencer ao município se a sede dele for lá. Segunda exceção, se for áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, pertencerá à União. Competência. Agora vamos entrar no outro tema, que é o nosso tema derradeiro aí, que a gente vai finalizar a nossa aula falando sobre competência e sobre alguns princípios referente à competência. Competência nós temos competência material ou administrativa e a competência legislativa. Aí qual é a diferença dessas competências? A competência material nada mais é que de executar, de fazer. Então, lá no texto constitucional, quando os senhores estiverem lendo a lei seca, vai ter sempre um verbo. Vai iniciar com o verbo. Então, é de fato, quem é que pode executar esse serviço? Isso é uma competência material ou administrativa. Quem é que vai fazer, tá? Agora, competência legislativa, ela é a competência, é o poder de regulamentar a matéria. Não é de fazer, de executar alguma obra. É diferente, é de regulamentar a matéria, que nada mais é do que fazer uma lei. Quem é que pode fazer uma lei, por exemplo, sobre direito do trabalho? Quem é que pode legislar sobre essa matéria de direito trabalhista? Quem é que pode? Quem é que tem a competência legislativa? É isso que vai trazer a Constituição Federal. Olha, para alguns temas é só a União que pode. Exemplo esse que eu disse, referente ao direito trabalhista, quem é que pode legislar? É somente a União, tá lá no artigo 22 da Constituição Federal. É uma competência privativa da União, só ela pode, tá? Mas nós temos a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, prevista no artigo 24 da Constituição. Só que aqui você precisa tomar cuidado que o município, ele não faz parte, tá? Ele não tem essa competência legislativa concorrente. É só União, Estado e Distrito Federal. Lá na competência material, que é aquela competência de executar, temos a competência exclusiva da União, que a União ela é poderosa, então ela tem tanto na competência material quanto na competência legislativa, ela tem questões que só ela pode fazer, só ela pode legislar, só ela pode executar, tá? Já União, Estado e Distrito Federal e o município, não. Aí a gente tem essa distinção. Na competência administrativa, competência material, temos a competência comum, que aí pode. Quem é que pode? Quem é que tem essa competência? A União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Artigo 23 da Constituição Federal.
Já a competência legislativa, o município não tem. O município não tem. O município só tem a competência comum administrativa, que é de executar. A de legislar, ele não tem. Então, tomem cuidado com isso. Princípio da repartição de competência. Então, já que a gente está falando de competência, eu trouxe aqui os princípios que norteiam aí essa repartição de competência, tá? Entre os entes federativos. O princípio da predominância do interesse, nós temos aqui que a União, ela vai ter a competência de interesse geral. Então, nós temos aqui a predominância do interesse da União. Sempre será geral. O Estado, ele tem a competência de matérias de interesse regional. Já o Distrito Federal, ele tem a competência para matérias de interesse regional e local. E o município, só o local, tá? Então, o princípio da predominância do interesse, ele se traduz por essa tabela que eu trouxe aqui do lado, que traz aí esse interesse. A União, ela, como é um ente federativo que abarca todos os outros entes, qual é a competência dela? Obviamente que vai ser geral, vai ser para a nação toda. E com essa lógica, a gente tem aí a distribuição, a repartição de competências para os outros entes também. Porque não faz lógica você dar uma competência plena, geral, por exemplo, para o município. Ele vai ter competência para a nação toda? Não, só ali para o interesse local, só ali para os munícipes, ali no território dele, tá? Então, o princípio da predominância do interesse, ele traz aí essa lógica de que cada um vai ter a matéria que é de seu interesse. Se não for de seu interesse, você não vai ter essa competência, tá? O Estado X não vai ter competência de, por exemplo, legislar sobre o Estado Y. Ele tem a competência de legislar só ali da região que ele pertencer, tá? E o princípio da subsidiariedade, nós temos que o ente federativo mais próximo da questão, na competência comum, todos podem, tá? Só que quem é que tem que fazer? É aquele que estiver mais próximo. Se é um serviço público que precisa ser executado, por exemplo, uma construção que precisa ser executado no município X, a União pode fazer? Pode. Se for de competência comum, ela pode. Mas se a União não fizer, o município pode? Pode, porque ele está mais próximo ali daquela questão, daquela necessidade. Então, é isso que prevalece o entendimento referente ao princípio da subsidiariedade. A competência é dele, mas como é uma competência comum, se ele não fizer, eu posso fazer, porque eu não quero ficar aqui sem a execução desse serviço, dessa construção, seja do que for, tá? Eu preciso, estou aqui, eu sou um município e eu estou mais próximo dessa questão, dessa necessidade. Eu preciso, então, já que a União não fez o que ela que tinha que fazer, então eu vou fazer, tá? É um exemplo. Em decorrência desse princípio da subsidiariedade, nós temos que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E essa competência dela de legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, vamos supor que a União, ela edite alguma lei, e essa lei traz regras gerais, não traz regras específicas. Ela traz, assim, bem genérico. E aí, essa competência que ela tem de legislar, estabelecendo normas gerais, não vai excluir o Estado de fazer a sua própria norma referente a essa mesma matéria, só que trazendo hipóteses mais específicas, tá? Isso não exclui essa competência do Estado, porque a característica da competência da União é de fato estabelecer essas regras mais gerais, tá? Se não tiver uma lei federal é da União, tá? Se não tiver a lei federal, que é a lei da União, sobre essas regras gerais, tipo, não existe. E o Estado alfa, ele precisa de uma regra, ele precisa de uma lei, e não tem nem a geral. Como que ele vai fazer a específica? Ele pode? Sim, ele pode. Ele pode exercer a competência legislativa plena. O que é isso? Ele vai editar a norma com todas as características gerais e também as específicas.
tá? Por quê? Porque a União não fez a geral. Eu não vou ficar esperando ela, eu preciso dessa norma. Então, os estados ele têm essa competência aí de legislação plena, na ausência da legislação federal, tá? Previsto no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, nesse caso que eu acabei de explicar, que não existe uma lei federal, o Estado, precisando da regulamentação, ele tem a competência legislativa plena, ele faz uma legislação com aspectos gerais e específicos. Aí, depois que ele faz, vem a União e faz essa norma. Ela faz, depois que o Estado fez, tá? Ela faz. Aí, o que acontece? A superveniência de lei federal, ela vai suspender as regras que a lei estadual for contrária com a sua. Então, mesmo que o Estado fez primeiro, o que contrariar ao texto da lei federal será suspenso. Esse tema da teoria da organização do Estado é um tema muito complexo, tá? Ele é complexo, ele é chato de estudar, tem várias características importantes, exceções, vários incisos. Então, eu reforço a importância dos senhores estudarem a letra da lei seca, o texto da Constituição Federal. Pegar o artigo 18 até o 33, ler junto com a prática de exercício, de responder questão, porque é dessa forma que os senhores conseguirão aí gravar essas informações, essas regrinhas que são chatas de gravar e conseguir aí pontuar na sua prova de concurso, tá? É muito importante, a gente reforça aí que a aula, ela vai te dar uma base, tá? Mas ela não esgota toda a matéria. Os senhores precisam estudar a letra da lei, o texto constitucional, porque é o texto da Constituição que é cobrado.